Glória a Deus, estamos com os milagres de Jesus. E hoje vamos falar da fé de um centurião. A fé de um centurião, que está em São Mateus, capítulo 8. Vou ler do versículo 8 ao capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13, que diz: entrando Jesus em Capernaum, vindo a ele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado está postrado em casa, paralítico, gravemente atormentado. E Jesus lhe dijo: Joirei e lhe sanarei. Respondeu-lhe o centurião e digo: Senhor, não sou digno de que entres bajo meu teto. Somente diga a palavra e meu criado sanará. Porque também eu sou homem bajo autoridade, e tenho bajo mis ordens soldados, e digo a este: vem e vá, e a outro: vem e vem, e a mi servo: haz este e lo haz. Ao ouvir-lo, Jesus se maravilhou e digo a los que lhe seguiam: de certo os digo que nem aun em Israel he hallado tanta fé. Eu os digo que vendrão muitos do Oriente e do Ocidente, e se sentarão com Abraão, e Isaac e Jacó, e em reino dos céus. Mas os hijos de reino serão echados a las tinieblas de afuera. Ali será el choro e crujir de dientes. Então Jesus dijo a centurião: ve e como creíste, te sea hecho. E seu criado foi sanado naquela mesma hora. Senhor Deus Padre Santo, Deus poderoso, toda glória, toda honra é para ti, Senhor. Quero me quedar muito pequeno na hora, Senhor Deus. Quero diminuir, quero, Senhor Deus, estar muito, pero muito pequeno. É que tu me uses, ó Senhor Deus, para dar frutos aqui neste lugar, dar frutos, ó Padre Santo, para aquelas pessoas que vão escutar, ó Senhor Deus, a palavra através das redes sociais, que está aumentando as visualizações para a glória e honra do Senhor, Padre Santo, porque a palavra é tua, ó Senhor Deus, és tu que obra, Senhor Deus, na vida dos necessitados. Te damos graças por tudo em nome de Jesus. Que nesta manhã, nesta tarde, estaremos agora fazendo uma reflexão a respeito desta fé deste centurião, um homem que cuidava de uma centúria, não? Cuidava de 100 homens e 100 soldados por esse centurião, não? Um romano, e que ele ali em Capernaum, ele cuidava ali, ele estava ali com seu exército, mas ele ali, por lo que diz em Lucas capítulo 7, de versículo 1 a 10, quando habla disso também, ele construiu uma sinagoga. Então significa, se entende que ele estava ali escutando, já havia escutado falar de Jesus, já escutou, tanto que ajudou a construir uma sinagoga. E quando sabia que Jesus estava entrando, conforme está no livro de Lucas, ele enviou ali uns judeus, não? Uns sacerdotes, para ir falar com Jesus, não? E Jesus, eu digo que ia, mas ele depois foi ali, falou diretamente com Jesus Cristo, pedindo ajuda e dizendo que ele sabe. Esse que é interessante e maravilhoso. Ele diz que ele reconhece, ele sabe que é ter poder. Ele sabe no que é estar bajo ordem. Ele sabe que é dar ordem para ali e a coisa acontece. E ele diz: Senhor Jesus, eu sei que tu tens este poder para operar milagres. Porque eu sei, porque eu sou centurião, e quando digo para um vá, aqui ele vá, quando digo para outro vá, abro como servo, ele diz, hace todo o que pido a ele. Então, se Senhor, se tu disser em nome de Jesus, se tu disser a Jesus Cristo que meu servo está sanado, eu tenho certeza que meu servo sanará, porque tu tens poder para declarar esta bendição, declarar esta sanidade para este servo, que ele tanto queria, um servo querido para este homem. E vemos que era um servo que estava gravemente ferido, não era algo sencillo, era algo grave, por isso que foi pedir ajuda a Jesus. Ou seja, só um milagre para poder resolver este problema, só um milagre para poder ajudar este servo a poder volver a sua vida normal. Vimos aqui uns pontos importantes da vitória deste centurião, que primeiro é a
fé, ele creu em Deus, ele tinha esta fé para crer, ou seja, ele creia na palavra de Deus, ele creia em Jesus. Então se isto lhe ajudou a conseguir com que seu criado recebera a fé. Outra coisa que ele reconheceu Jesus Cristo como Messias, como cabeça de igreja. Isso é importante. Não? Porque quando temos dúvida, Deus não opera. Mas quando temos certeza, confiamos em nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos que Ele é o Messias, sabemos que Ele morreu na cruz do Calvário, então estamos abertos e nas brechas tapadas para receber as bendições de Deus. Outra coisa é que Ele demonstrou amor. Ele demonstrou amor, que existe obediência. Não? Amar ao próximo. Então ele demonstrou amor sobre uma pessoa, sobre seu servo. De tanto amor que ele tinha, ele se rebarrou, se quedou pequeno diante de Jesus Cristo para pedir uma ajuda. É importante, quando estamos buscando do Senhor, estarmos bajo a autoridade do Senhor, reconhecer que Deus, que Jesus Cristo é Deus e que Ele é que vai operar o milagre em nossas vidas. Mas não podemos ter dúvidas, temos que crer na palavra, crer no poder, crer na autoridade de Jesus Cristo, crer que Deus vai fazer algo grande em nossas vidas, na vida de nossos filhos, na vida de nossos amigos, na vida de nossos familiares. Temos que caminhar por fé e crer. Quando habla de crer, temos que ter este amor que o centurião tinha. Este amor é importante, porque este amor libera a fé para que a pessoa seja sanada. É necessário fé, porque não podemos impedir ter fé e não ter amor. Isso é algo sério e grave. Eu tenho fé para ver milagre, mas tu amas aquela pessoa, tu tens amor na hora de pedir. Esse Senhor Deus é uma pessoa que amo, é uma pessoa, Senhor Deus, que quero muito, Senhor Deus, derrama de tu bendição. Ou só chegamos e pedimos, Senhor Deus, libera a bendição para aquela pessoa. Nós outros, quando vamos orar, mesmo quando está aqui um predicador, um pastor, um evangelista, um diácono, não? Quando vai orar pela pessoa, quando vai orar pela igreja, é que ter amor por la igreja, para que os milagres aconteçam. Não é só na fé, há que depositar este amor nessas pessoas. Senhor Deus, eu amo essas pessoas. Senhor Deus, tu vê meu coração, Senhor. Então, Senhor Deus, eu sei que tu tens este poder para cambiar esta situação e ajudar esta igreja, ajudar nossos irmãos, ajudar para que possam ter uma vida bendecida, uma vida transformada, uma vida próspera. Entra com tu santo poder. Eu tenho fé, Senhor, para ver milagres na vida desta pessoa. Somos sanados, somos prósperos por fé, que nos hace ter as bendições de Deus em nossas vidas, é fé, porque nos entregamos ao Senhor, porque creemos em Ele, e mesmo diante das lutas, Ele vai abrindo o caminho para nós outros, Ele abre o mar rojo para que podamos passar. Ele nos ajuda, como ajudou Moisés a passar, e todo o povo de Deus a passar, para poder huir de toda aquele povo de Egito que queria matar. O mesmo é para nós outros. Devemos estar na presença do Senhor e por fé este mar se abre para que podamos ter vitória, para que podamos lograr as bendições que Deus tem para cada um de nós outros. É interessante ver que há aquela fé natural, não? Aquela fé de crer, eu creio que eu nascia, eu creio que vou chegar na igreja e que vai ter um culto, por exemplo, não? Mas há aquela fé que é aquela firmeza, aquela confiança em Senhor, que nem aquela fé total em Senhor, como está em Efésios capítulo 12, versículo 8, que diz: porque por graça sois salvos por meio de fé. E isto não de vosotros, pois é dom de Deus. Ou seja, é uma fé que temos que nos leva à salvação, porque é a fé que nos dá, por la graça do Senhor, que nos permite entrar em reino de Deus. Em Hebreus capítulo
capítulo 11, versículo 1 diz que pois a fé é a certeza do que espera e a convicção do que não se vê. Ou seja, aquele centurião ele não estava bem, ele tinha certeza que Jesus, dizendo que estava sanado, ele já ia para sua casa com a certeza que aquele servo estava sanado. E foi justamente o que aconteceu, porque quando Jesus Cristo determinou que aquele servo estava sanado, realmente aconteceu, ele estava sanado. Outra coisa é que o crente não pode caminhar sem fé, porque em Hebreus 10, 38 diz: mas o justo viverá por fé, e se retroceder, ou seja, se não caminhar mais por fé, não agrada a minha alma, não agrada ao Senhor. Então é necessário, nós outros crentes temos que caminhar por fé. E a fé, como está em Romanos 10, 17, diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso a necessidade de estar na igreja, porque temos que escutar a palavra. Estamos cansados, mas temos que escutar, porque é para nos alimentar, é para nos fortalecer. Por isso que estamos aqui, para poder buscar do Senhor, para a caminhada, para as dificuldades, as barreiras, as muralhas que se aparecem diante de nós outros. Temos que passar por isso, essas muralhas têm que cair, e as muralhas caem por causa da fé que temos em Jesus. Por que temos saúde? Por quê? Porque quando chega uma enfermidade e declaramos a vitória, declaramos a sanidade vem em nós outros, por quê? Porque temos fé. Às vezes o doutor diz: não tem como resolver, não é mais como resolver isso. Mas a fé que tu tens, é a fé que tu se entrega ao Senhor, é isto que te traz a vitória, é isto que te traz a sanidade. Deus tem uma bendição esta tarde para nossas vidas, para cada um de nós outros, e temos que estar com fé para agarrar, não é só receber, agarrar esta fé, e não permitir que o inimigo nos quite as bendições que Deus tem para nós outros, porque Deus vai ser algo grande, algo poderoso. Deus vai transformar, Deus vai ser uma obra muito grande em nossas vidas. Receba em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Te dou graças, ó Pai.